pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem feliz de vocês estarem aqui no meu canal do YouTube. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Rita, da Teteia Brinquedos de Pano. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse lindo elefantinho, que é um brinquedinho sensorial para bebês de 0 a 3 meses, que vai desenvolver o tato, desenvolver a audição, porque ele faz um barulhinho bem gostosinho, tá? Queria pedir para aqueles que não estão inscritos no canal para que se inscrevam para receber as notificações sempre que a gente tiver um vídeo novo. E não esquecer de curtir e compartilhar com um amigo, com um parente, tá? Porque o artesanato me fez muito bem, me ajudou a desestressar, né? E colocar também minha criatividade para fora, ok? Então, vamos pro que interessa. Vamos começar a fazer esse bichinho, tá bom? A lista de materiais vocês vão encontrar no link que tá abaixo do vídeo, ok? Bem como o molde que a gente vai usar. Então, só para falar para vocês, é assim, são dois tecidos, combinando, contrastando aí do gosto de vocês, né? Nós vamos precisar de um pedaço da manta acrílica, para deixar ele um pouquinho durinho. E nós vamos precisar também de 2 saquinhos de celofane, que é para colocar aqui dentro para fazer o barulhinho, tá? E um pedacinho de linha de bordar preta, pra gente depois bordar os olhinhos dele, tá bom? Então vamos começar a produção dele, tá? É super fácil e super rápido. Então, primeiro eu vou pegar o tecido principal, que é onde a gente vai fazer o corpinho, tá? Esse aqui, por acaso, é um tecidinho de elefantinho mesmo, que eu tenho aqui, né, no ateliê. Então, a gente vai usar ele duplo, né? Que a gente vai riscar 2 vezes o corpinho. Eu vou pegar um molde. Vou colocar sobre os tecidos. E nós vamos riscar o molde. Nós vamos costurar no risco, tá? Você pode riscar usando um lápis, usando uma caneta, principalmente nesses tecidos que são mais escuros, né? Porque na hora de costurar não vai ficar margem, não vai ficar sombra, nada, tá? Eu fiz esse meu molde com cartolina, tá? Você pode fazer em EVA, você pode fazer, muita gente usa radiografia, sabe? Radiografia antiga, que ela não deforma, né? Muita gente usa papel cartão ou caixa de sapato, o que você tiver em casa, tá? O importante só é ter o molde para ficar mais fácil na hora de transferir pro tecido. Bom, transferido, eu vou alfinetar ele. Vou cortar o excedente, senão é muito tecido aqui. Então, só vou colocar aqui pra gente cortar. Então, vamos lá. Olha, a medida exata do tecido que a gente vai precisar é de 20 centímetros por 50, tá? Esse é para fazer o corpinho do elefante. Aí, o que a gente vai fazer?
Eu vou colocar num pedaço de 20 por 25 da manta acrílica. Eu tô usando aqui a R1, que é mais fina. E agora nós vamos riscar no outro tecido, que a gente vai precisar de exatamente 20 por 20, tá? Vinte por 20 para fazer as duas orelhinhas do elefante. Então, eu vou pegar o pano contrastante aqui. Vou dobrar também. E vou riscar 2 vezes a orelhinha. E para fazer o rabinho do elefante, a gente vai precisar de uma tirinha assim de pano para fazer o rabinho dele, tá? É um pedacinho de 10 por 5, dá pra gente fazer, tá? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu coloquei os alfinetes, mas não precisava. Eu vou colocar um saquinho de celofane pra na hora que a gente virar, lá dentro vai fazer o barulhinho que a gente deseja, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Agora sim, eu vou alfinetar. Então são os 2 tecidos, né? Direito com direito, o celofane e a manta acrílica, tá? E aqui nas orelhinhas, eu também vou colocar o celofane. Então, nós vamos passar. Primeiro eu vou fazer o rabinho, porque na hora que a gente for costurar o elefante, o rabinho já tem que estar entre os 2 tecidos, para na hora que a gente virar do direito, o rabinho ficar para fora, tá? Então, eu vou dobrar aqui ao meio. E vou passar uma costurinha. Ele fica assim, olha. Tá? Tem 1 centímetro de largura. Então, vamos lá. Passei o que vai ser o rabinho do elefante na máquina, tá? Agora, a gente vai colocar entre os 2 tecidos, ok? A gente vai colocar ele lá dentro.
entre os dois tecidos, deixar só um pouquinho pra fora, pra na hora que a gente virar, ele tá no lugar certo. A gente vai colocar ele bem aqui em cima. Vou colocar um alfinetinho também. Ó. E agora, nós vamos pra máquina. Nós vamos passar uma costura na volta inteira. Só que nós vamos ter que deixar um pedacinho aberto, ok? Pra gente poder desvirar. Eu vou deixar, como é tudo curva aqui, eu vou deixar aberto aqui, olha, essa parte aqui da traseira do elefante, tá? Só pra vocês verem, eu vou dar uma marcadinha. Eu vou deixar daqui até aqui, pra gente poder desvirar, tá? Então, eu vou primeiro costurar, aí eu volto pra gente poder desvirar juntos, ok? Pronto, olha, passei a costura na volta inteira. Aquele pedaço que eu falei que eu não ia passar, não passei mesmo, deixei aqui em aberto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar com uma margem, né? Deixar uma margem, não cortar muito rente. A gente vai deixar uma margem de meio centímetro a 1 centímetro, tá? E nós vamos recortar toda a volta do elefante. Eu cortei tudo. Todas as costuras que forem pra dentro, né? Que elas tiverem, assim, essa entrada arredondada, a gente vai dar uns picos no tecido de sobra, que é pra, na hora que a gente for virar a peça, ela não ficar repuxando, tá? Só cuidado pra não cortar até a costura, né? Que aí vai desmanchar nosso trabalho, ok? Então, a gente dá uns piquezinhos em todas as costuras que forem pra dentro. E agora, nós vamos desvirar a peça. Com a ajuda de uma agulha de tricô, que é mais comprida, né? Esses pauzinhos aqui japoneses, os hashi, nós vamos enfiar, vamos colocá-lo entre os dois tecidos, né, principais, e vamos virar toda a peça, tá bom? Então, vamos lá. Opa, cadê o hashi? Existe peça própria para isso, ok? Mas a gente pode economizar usando alguma coisa alternativa. Então, aqui a gente faz assim. A gente vem entre os tecidos e dá aquela... Bom. De uma agulha também a gente pode, porque como são partes mais finas, né, elas tendem a gente tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de virar, tá? Mas com jeitinho a gente vai. Então a gente usa uma agulha, dá mais uma forçada aqui. E por fim, tá tudo aqui. Então, olha.
E vocês vão reparar que aqueles piques que a gente deu não deixou ficar repuxado, ok? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar com os pontinhos essa parte que nós deixamos aberta para fazer a vira da peça, ok? Então, a gente vai ajeitar direitinho aqui. Unir lado com lado. Coloco uns alfinetinhos. Dá para escutar o barulhinho do celofane? Então, a gente segura aqui. Agora aqui nós vamos fazer uns pontinhos invisíveis. A gente vai pegar um pedacinho de tecido de um lado, pegar um pedacinho do outro. E assim vai até a gente conseguir fechar todo o espaço que nós deixamos aberto, ok? Vou pegar uma linha azul. A gente vai fechar vamos lá, vou enfiar então a agulha aqui por dentro, né, no início do e vou com pequenos pontinhos. A gente pega de um lado, do outro. Assim, bem próximos um do outro, que é pra não deixar nada aberto, tá? Olha, não sei se dá pra vocês verem, um pedacinho de um lado, e eu pego um pedacinho de tecido desse outro lado. Arremata e coloca a linha pra dentro e corta. Então, nós temos aqui o elefante pronto, ok? Prontinho, com o rabinho. O que que nós vamos fazer agora com o rabinho? A gente vai dar uns nozinhos nele, tá? Eu vou dar um bem aqui em cima. Eu vou dar aqui um no meio e um na pontinha. Aí você enfeita do jeito que você quiser, tá? Do jeito que você preferir. Hoje aqui na pontinha acho que vai ficar muito apertado. Então, a gente vai fazer assim, ó. Pronto. Nosso elefante tá pronto. Agora, eu vou passar a costura as duas orelhinhas dele, pra depois a gente fixar no corpinho, tá bom?
Eu vou na máquina e já volto. Passamos na máquina. Agora nós vamos cortar as duas orelhas e desvirar para então colocarmos no elefante, ok? Ó, a gente corta tudo com uma margem de meio centímetro a 1 centímetro, como o corpinho do elefante, ok? Então, agora chegou a hora da gente colocar as orelhas no corpinho do elefante, tá? Aqui tá. Nós vamos fazer assim, olha, só para vocês verem. Eu vou costurar as duas orelhas juntas. Então, eu vou vir aqui, colocar uma das orelhas do lado contrário. A aba vai estar virada para a tromba, tá? Por quê? Eu vou passar primeiro uma costura aqui, para depois virar e passar a outra costura, ok? Então, eu vou colocar a orelha com a aba virada para a tromba. Aqui. E eu vou colocar a outra do outro lado, exatamente na mesma altura. Ó. Aqui, tá vendo? Aqui. Então, eu vou prender as duas. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou passar uma costura aqui, que já vai prender as duas orelhas no corpo do elefante. Então, ó, só para vocês verem. Aqui. Pronto. Prendemos as duas. E agora sim, nós vamos levá-las para a posição correta delas, né? Aqui, ó. Levamos as duas. E vamos passar uma costura que vai encobrir a primeira costura que a gente fez, tá? Então, ela vai ficar arrematadinha e as duas vão estar aqui unidas aqui. Então, vamos lá. Pronto. Agora a gente arremata, né? Tira todos os excessos de linha. Ficou. Pronto, o elefante tá prontinho. Agora falta apenas
a gente fazer o bordadinho do olhinho, ok? Eu pego uma linha preta, na linha da cor da preferência de vocês. O olhinho do elefante mais ou menos por aqui, né? Então, eu já dei o nó. Eu passo a agulha pro outro lado. E aqui, olha, eu pego um pouquinho de tecido e saio com a agulha aqui, ó. No mesmo local onde eu coloquei ela vindo do outro lado. E eu dou umas 8 laçadas, tá? Na agulha. E aí, eu puxo deixando essas laçadas aqui na linha. E eu enfio a agulha no mesmo buraquinho e volto pro outro lado, ó. Então, aqui, o olhinho do elefante já tá feito, tá? E eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou pegar um pouquinho de tecido, dou as 8 laçadinhas. E arremato. Sempre que eu arremato, para não deixar a ponta para fora, eu coloco ela no interior da peça, tá? E tiro em algum ponto aqui pra gente fazer o corte. Como vocês viram, é uma peça super fácil de fazer. Vocês estão sentindo, né? Ouvindo o barulhinho que ele faz. E é bem macio e eu tenho certeza que os bebês vão adorar. É uma boa ideia para presentear ou quem sabe aí você vender. Tá bom? Te espero na próxima aula. E não esqueça de compartilhar e não esqueça de me seguir aqui no YouTube, ok? Um abraço e até a próxima.